essa mensagem, a qual Deus falou comigo muito forte. Livro de Jó, capítulo de número 2, do versículo 1 até o 8. Livro de Jó, capítulo 2. Amém? Deixa eu deixar. Você me enxerga aqui. Amém? 2, do 1 ao 8. Glória a Deus. Amém? Amém. Está lendo? Diz assim. Na epígrafe, né, o subtítulo da minha Bíblia está escrito assim, ó, Satanás persiste em afligir a Jó. Diz assim a palavra de Deus. Num outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo, Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém estende a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Diz o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um pedaço de telha para raspar com ela as feridas. Assentou-se no meio da cinta. Amém? A igreja pode se assentar glorificando a Deus. É digno de toda a honra, de todo louvor e glória. Amém, glória a Deus. Essa palavra, ela me chamou muita atenção e foi confirmada aqui, né? Quando o pastor Ezequiel trouxe a palavra inicial. Porque na palavra inicial ele vem falar justamente sobre o rico e Lázaro. Verdade. E qual era a condição de Lázaro? O Lázaro estava também sofrendo de uma chaga, de uma doença, de uma enfermidade. Mas a Bíblia é clara quando diz que quando Lázaro morreu, os anjos do Senhor vêm e o levam direto para o seio de Abraão, para a glória, para a presença de Deus. Ele é salvo. Apesar de ter sido afligido durante um bom tempo na sua vida terrena. E o rico, o homem rico, ele, embora tivesse tido tudo o que queria, feito tudo o que queria, porque ele tinha as condições financeiras, depois acabou tendo uma eternidade de tormento, porque mais se preocupou com os prazeres dessa terra do que em buscar uma vida eterna com Deus. Não abriu mão da sua vida nessa terra para ter uma vida com Deus. E o que essa palavra aqui ela me diz? Né? Satanás, ele, apesar de derrotado, porque Jesus já o derrotou na cruz do Calvário, quando Jesus diz, está consumado, ele consumou a vitória sobre todo o inferno. Quando ele morreu sem pecado, ele venceu a morte. Porque a morte é o salário do pecado. E uma vez que ele morre sem pecado, a morte foi injusta com ele. Por isso que Jesus é justo. E nós justificados por ele, quando nele cremos. Aleluia. Quando confiamos e aceitamos ele como o único suficiente Senhor nosso, então o sangue de Cristo nos purifica de todo e qualquer pecado. Não existe pecado que o sangue de Cristo não possa nos libertar. Mas o diabo, embora derrotado, ele é perseverante, ele é persistente. Satanás, ele não desiste de tentar nos afastar da presença de Deus. E tem muito crente até
que muitas vezes está pensando em desistir por causa da dificuldade. Quando a Bíblia diz que nós em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Como pode nós, sendo mais que vencedores, ficar pensando em desistir e o diabo que já está derrotado não desiste? A cada momento está armando cilada, arquitetando planos e projetos para tentar nos separar do amor de Deus. Mas, graças ao nosso Senhor Jesus, que nos protege, que nos guarda e que peleja as nossas causas. Mas o que eu quero dizer mais a respeito dessa situação aqui? Quando o diabo vai até a presença de Deus, ele vai no meio dos filhos de Deus. Eu já ouvi muita gente falar que era ele indo junto com os anjos até o céu. Não é o que o texto está dizendo. O que está escrito? Que Satanás vem de rodear a terra, de passear por ela, e ele vem junto no meio dos filhos de Deus que se reúnem na presença de Deus. O que isso quer dizer? Vamos lá? A Bíblia, em momento algum, não existe um texto onde a Bíblia chama os anjos de filhos de Deus. Mas a Bíblia diz que todo aquele que recebe o Senhor Jesus Cristo lhes foi dado o poder de ser chamado filho de Deus. Então, quem é filho de Deus? Somente quem recebe a Cristo como seu Senhor, não são os anjos. Os anjos foram criados com outro propósito. Não com o propósito de ser filhos. Nós somos filhos. Nós Glória estamos a Deus, acima aleluia. dos anjos. Os anjos foram criados para servir o homem. Daí uma das indignações de Satanás, uma das coisas que o diabo não aceita. Estar abaixo do lugar de filho. E um lugar este que nos foi proporcionado. Como está escrito, o Espírito de Deus que habita dentro de nós clama, Abba, Pai. Glória Então a Deus, nós temos aleluia. este privilégio de ser chamado filhos de Deus. Quando? Quando recebermos o Filho. Quando recebemos o Filho, somos chamados filhos. Enquanto não recebemos, apenas criatura. Como os anjos são apenas criatura. Então aqui, os filhos de Deus, aqueles que adoravam a Deus, aqueles que serviam a Deus, se reúnem, vão até Deus, e no meio deles vai Satanás. Você pensa que Satanás não entra dentro da igreja? Entra. Entra. E sabe o que cada um apronta no secreto. Verdade, irmão. Sabe a vida de cada um. Cada um. Aquele que faz fofoca, aquele que faz intriga, aquele que muitas vezes não está no adultério, mas está na mentirinha. Verdade, E não irmão. faz diferença. Para ele, tanto faz. Não importa se você vive no pecadão ou no pecadinho. Importa que você não viva com Deus. Viveu no pecado, está fazendo a vontade dele. E nós só podemos servir a dois senhores, ou um ou outro. Não há meio termo. A palavra de Deus diz que ou serve a um e aborrece ao outro, ou serve o outro e aborrece o primeiro. Não tem como servir a dois senhores. É que nem quando o pastor Ezequiel fala, eu servi tantos anos a Satanás. Não é que ele estava fazendo feitiçaria e tal, ou algo desse tipo. É que todas as vezes que eu não faço a vontade de Deus, eu já estou servindo ao diabo. Verdade. Eu servi ao diabo muitos anos no tráfico de droga, no vício das drogas, destruindo a mim mesmo, que é a vontade do diabo, e destruindo a outros à minha volta, que também é a vontade dele, porque o único objetivo de Satanás é matar, roubar, Destruir. para isso ele veio. Mas glória a Deus, que veio para nos dar vida. E vida com abundância. E vida com abundância não é ter muito dinheiro, como muita gente prega por aí, não. Vida com abundância é mesmo em meio à dificuldade, ou mesmo na miséria, você ainda reter a sua integridade e sinceridade, como fez Jó, de quem nós iniciamos falando. Glória a Deus. Porque ele também tinha bens materiais em abundância. E quando ele tinha os bens em abundância, ele servia a Deus. Quando ele perdeu tudo, ele continuou servindo a Deus. Quando ele adoeceu, ele continuou servindo a Deus. Glória a e Deus, por sua aleluia. fidelidade a Deus, é que Deus o levantou do pó novamente e deu a ele uma honra dobrada, uma riqueza dobrada. Aleluia, Deus. E se Deus já dava testemunho de Jó até para o próprio diabo, olha, você viu o meu servo Jó? É homem bom, é fiel, é honesto, Glória é temente a a Deus. Deus, se desvia do mal.
Deus também dá testemunho de nós Aleluia. quando somos fiéis a Deus. E qual é o papel do diabo? Deixa eu ir lá então. Quero ver se ele é fiel mesmo. E muitas vezes Deus vai Verdade, dizer, sim, Deus. vai lá então, pode tentar. Não porque Deus quer que nós venhamos cair ou envergonhar o nome dele. Pelo contrário, é porque Deus quer que Satanás seja envergonhado através da nossa fidelidade. Aleluia. Verdade, Jesus. Nós somos instrumento para a glória de Deus. E nada glorifica mais ao nome do Senhor Jesus do que nós sermos fiéis a Ele. Quando nós somos fiéis a Deus, nós verdadeiramente estamos glorificando ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Porque dizer glória a Deus e aleluia é fácil, qualquer um diz. A Bíblia Verdade, diz, este Deus. povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O Senhor Jesus Cristo, numa certa situação, diz, por que me chama o Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Verdade. Se não faz o que eu mando, eu não sou teu Senhor. Eu só posso ser teu Senhor se você me obedecer. Aleluia. Se não obedece a Deus, obedece ao cão. E não tem meio termo. A verdade do Evangelho é que Jesus veio como homem, morreu no nosso lugar, para que nós tenhamos a oportunidade de nos arrepender de todo e qualquer pecado, Aleluia. Glória a ser Deus. purificado, aleluia, pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz e termos o direito de sermos Aleluia. chamados Verdade. filhos Aleluia. de Deus. Para isso, o Filho de Deus deu a sua vida, porque ele não precisava. Verdade, Deus. Ele não tinha necessidade de vir a essa terra e se entregar. E ele foi entregue por quê? Se nós formos ver lá no Getsêmani, quando Pedro saca da espada, que ele corta a orelha de Malco, o que Jesus diz para ele? Pedro, guarda a tua espada. Eu não preciso que você lute por mim. Você não sabe, eu tenho agora mais de 12 legiões de anjos prontas para guerrear por mim. Basta uma palavra minha. Aleluia, Jesus. Tem 12 Verdade. legiões de anjos aqui, ó, tudo pronto, Glória a Deus. só babando para pegar todo mundo. Mas o Senhor Jesus Cristo estava disposto a se entregar. Aí como ovelha Aleluia, muda para o Deus. matador, como cordeiro, para Aleluia. cumprir a nossa morte, para morrer a nossa morte. O que nós merecíamos? A morte. Às vezes tem gente que fala, eu estou recebendo a bênção de Deus, eu não mereço essa bênção. Não merece mesmo. Está sendo abençoado porque o Senhor Deus. é bom. Não é porque Glória a você Deus. é bom ou porque você fez por merecer. Não é não. Eu não mereço nada de Jesus. O que eu mereço é a morte, porque eu sou pecador. Todos pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. O que nós merecíamos? A morte, o salário do pecado. Mas, por causa da misericórdia de Deus, Ele não nos dá o que nós merecíamos, a morte. E por causa da sua infinita graça, Ele ainda nos dá o que nós não merecemos, a vida. Aleluia, Deus. Tá E maravilha. vida com abundância. Abundância. O que é essa vida com abundância? É que além da vida que Ele nos oferece, nos proporciona, quando nós o buscamos com sinceridade de coração, nos esforçamos para ser agradáveis aos olhos de Verdade, Deus, Jesus Cristo. Ele ainda nos dá a vida abundante, que é sentir paz em meio à tribulação. Ter Aleluia. alegria em meio aos momentos de angústia. Porque teremos no mundo aflições, mas ele diz para nós termos bom ânimo, não Aleluia, desanimem. verdade. Eita Porque maravilha de ele Deus. venceu o mundo. Glória a E Deus. em Cristo nós somos mais que vencedores. Amém. Então, assim como o diabo que é derrotado não desiste, nós que somos mais que vencedores, muito mais bom ânimo devemos ter para todos os dias pelejar contra o inferno, sim, anunciar o Evangelho de Cristo aonde quer que Ele nos mande e sermos fiéis a Deus para que alcancemos dele o galardão, o lugar que está reservado para mim e para cada um de Aleluia. vocês. Glória a Porque Deus. Ele prometeu, eu irei para meu Pai, na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vos prepararei um lugar, então virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver estejais vós todos os dias. Aleluia. É por toda a Deus. eternidade. Nós temos um lugar preparado no céu. O Aleluia, inferno não foi eita feito por glória. homem. O homem vai se quiser.
Mas o lugar que foi feito para mim e para você é na casa do Pai, onde há muita morada e está preparado lá. E tem muito lugar que vai ficar vazio porque as pessoas preferem fazer aquilo que o diabo quer e não a vontade perfeita e agradável. Aleluia, Deus, verdade. Porque a vontade de Deus é perfeita e agradável para nós. Mesmo quando às vezes parece difícil. Como foi no caso do Lázaro, que é citado o nome dele. Você vê que o nome do rico não é nem citado. Não. Verdade O mesmo. nome do rico não é nem lembrado. Por quê? Porque Deus se lembra de quem é fiel a Ele. De quem Glória a tem Deus, Ele, aleluia. quem é dele. Ah, todo mundo é de Deus. Não é não. Nem todo mundo é de Deus. A Bíblia fala que Verdade, existem né? os filhos de Belial. Existem os filhos da perdição. Verdade, Jesus. Está escrito. É Bíblia. Aí você decide. Você quer ser filho de quem? De quem? A quem você deseja servir? Não é de boca Aleluia, para Deus, fora. Não verdade, adianta falar, eu Jesus. quero Jesus. Eu creio em Jesus. Faz bem, o diabo também crê. E estremece. Está escrito lá em Tiago. Os demônios também creem e estremecem. Verdade, Jesus. Crer vai resolver. Se você não colocar em prática a sua fé. Se a sua fé sem obra é morta. Se você crê, tem que Verdade, obedecer. Crer verdadeiramente em Deus é ser obediente a Deus quando ninguém está vendo. Aleluia, santa glória. Porque quem sou eu quando não estou nos olhos de É ninguém? verdade. Quando eu estou fora da vista de todos? Glória a Deus. Quem é você quando está fora da vista de todos? Aleluia. Quando só Deus e o diabo estão te vendo? Porque muita gente esquece. Pensa Verdade, que ninguém está vendo. Mas tem dois que estão o tempo todo vendo. Um Aleluia, para acusar e verdade, condenar. Deus. E o outro, para se você permanecer fiel, passa a dizer, nele você não pode pôr a mão. Aleluia. Ou pode tocar, mas só vai até aqui, porque é meu servo. Verdade, Deus. Só vai até onde eu deixo. Foi isso que Deus falou para o diabo com relação a Jó. Pode tocar, mas você não vai tocar na vida. Da primeira vez, pode tirar tudo que tem, mas não toca no corpo. O diabo insistiu. Conseguiu autorização para tocar no corpo, tocou, mas não tocou na vida. Aleluia. E se nós formos ler todo o livro de Jó, lá no capítulo 42, nós vamos entender por que Deus deu testemunho de Jó diante do diabo, sabendo, porque Deus é onisciente, ele já sabia que o diabo iria incitá-lo contra Jó, e permitindo que o diabo fizesse tudo o que fez com Jó. Porque aí depois Jó vai falar assim, Senhor, eu te conhecia, mas era só de ouvir falar. Agora os meus olhos te contemplam. Agora que eu passei Aleluia, pela prova, Deus. o Senhor me fez ter maior intimidade com o Aleluia, Senhor. Agora eu santa tenho glória a mais, Deus. oh Deus, proximidade com o Senhor. Agora estou Glória a mais Deus, perto. aleluia. Porque é no sofrimento que a gente se apega a Deus. Aleluia. É quando tudo parece ruim, é que nós mais nos apegamos a Aleluia, Deus. E Deus. quando nós passamos a ter mais de Deus. Porque nos entregamos mais a Ele e reconhecemos que somos totalmente Aleluia, dependentes Deus. de Deus. Então, em meio às tribulações, não desistam, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O diabo pode ser persistente, mas nós somos mais que vencedores quando não desistimos. Amém? Aleluia, E eu amém. agradeço a minha oportunidade, A glória a somente até aqui as palmas que eu não sei.